pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um DesenvolveCast, que é o teu podcast semanal sobre negócios e carreiras. E eu tô aqui hoje com o Paulo Silva. E o Paulo Silva estava com a gente a semana passada, né? O Paulo Silva é da Sincomed. E ele falou pra gente a semana passada umas coisas muito interessantes que eu queria que ele abordasse hoje. Então fala de novo aqui, se teve alguém que não te viu. Fala quem és tu. E aí a gente começa a discutir e falar sobre coisas muito interessantes. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Silvia. Meu nome é Paulo César da Silva. Eu sou gestor da Sincomed. Sincomed é a empresa do Sincomércio que presta serviços de engenharia, medicina ocupacional e segurança do trabalho. Semana passada estávamos falando de vários assuntos, né, do Ministério do Trabalho e puxamos aí o assunto CIPA, a CIPA modificada da Lei 14.457 de 2022, né, que trata diferente a mulher nesse mercado de trabalho. Só a mulher? Mais a mulher. Ok. Mais a mulher. A gente tem falado aí da nova CIPA, que é CIPA A+, que fala de assédio, né? E aí, quando a gente fala de assédio, geralmente a gente pensa assim, é assédio sexual. Só que já é sabido que assédio, existem assédios de várias formas, e me parece que na nova CIPA foi abrangendo mais coisas ainda do que você coloca dentro de assédio no dia a dia, não é? Isso mesmo. O governo federal ele pegou já a antiga Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, e colocou a lei em 2022 agora sobre assédio, né? Assédio moral, sexual, todas as formas de assédio, né? Religioso. E dentro do programa, por isso que você perguntou sobre por que as mulheres, mais mulheres, porque o programa do governo inclusive chama Programa Mais Mulheres, né? A mulher no mercado de trabalho. É um cuidado que o governo federal teve depois de analisar as estatísticas. Com toda certeza ele fez essa análise porque a mulher sofre muito no mercado de trabalho com os preconceitos, desigualdades, e colocou como lei dentro da CIPA das empresas esse CIPA A+. A mais é de assédio, né? Em todas as suas formas, obviamente. Então conta pra gente aí alguns pontos que você acha muito interessantes do empreendedor, né? O empresário a partir de pequenas empresas, né? E como a gente está falando de CIPA, a gente está falando de empresas com mais de 20 funcionários, é isso? Exatamente. Né? Então, conta pra gente o que pega agora, né? O que é legal ter uma super atenção em relação à CIPA para esses empresários que têm a partir de 20 colaboradores. Eu vou um pouco além, né? Não é só um desejo, né? É um dever. A gente está falando de uma lei, né? Então, os pontos focais dessa lei é que os funcionários devem ser treinados, né, em todos os seus níveis, né, para entender o que é assédio, né? Os movimentos de assédio, o comportamento de assédio deve ser treinado aos funcionários para evitar, né, esse tipo de constrangimento, saber o que é assédio, né? Uma brincadeira com a Silvia não é assédio. Assédio é algo que ofenda a Silvia. Isso, 1, 2, precisamos implementar na empresa um canal de denúncia isento, né? Pode ser até do RH das empresas, mas quem não tem um RH da empresa precisa contar com essa assessoria fora da empresa, que é um canal de denúncias que vai também no cunho civil. Então, o assédio ele não para aqui nessa sala. O assédio hoje ele sai dessa sala e vai para a Polícia Civil. Ele vira um inquérito. É uma obrigação do dono da empresa, do gestor da empresa, manter esse canal ativo, né, com feedback, etc. E tal. E mais uma coisa, essa reciclagem sobre o que é assédio, ela é obrigatória e mandatória. Então, uma vez por ano, né, as empresas precisam fazer essa reciclagem do tema assédio e mandar para o Ministério do Trabalho. Com todos os funcionários, não só com mulheres? Com todos os funcionários. Tá. E o que tem que constar nesse programa de assédio? Então, vamos supor que é uma empresa que tem um RH interno, que ele tenha condições de desenvolver esse programa. Isso pode? Sim. Pode? Sim. Então, quais os assuntos que tem que constar nesse programa? Tem que constar, tem que saber um pouquinho da lei, né? Das leis normais. Da lei especial da nova CIPA. Da nova CIPA, a 14.457 de 2022. Perfeito. Se minha memória não me trai. Também deve constar em atas da CIPA, né?
Então, os cipeiros da empresa, eles fazem reuniões mensais. Então, lá também precisa constar, né, que o assunto foi abordado, que se conhece-se agora o que é um assédio moral, o que é um assédio racial, o que é um assédio sexual, né? E outras formas de assédio. Então, precisa constar nas atas de reunião, também de CIPA, esses itens e os eventos e ocorrências que obtiveram, porque eles são uma prova, né, que as pessoas da CIPA também estão trabalhando nesse assunto e tem evidência. E que essa evidência subiu para o nível mais alto de hierarquia da empresa. Então, todos são responsáveis agora, legalmente falando, sobre esse programa. Tá. E você falou também desse canal, que às vezes pode estar ligado ao RH ou não. Explica um pouquinho melhor isso. A lei trata isso de uma forma muito clara. Precisa ser um canal de denúncia anônima, ou pode ser por celular, e-mail, qualquer uma das formas. Mas tem que ser registrado, né? Tem que ser isento, né, para você não cometer mais uma vez um assédio. Como fazer esse registro e manter esse isento? Vamos entender aqui que a gente está falando com alguém que não conhece essa lei e que vai ler agora ela para implementar, né? O que significa esse registro e essa isenção desse canal de denúncias? É um canal ligado ao Ministério do Trabalho, né, que cria evidências para proteger os dois lados, né? A gente sabe que comportamento humano é uma coisa bastante difícil, né? Então, pode ser a verdade do assédio, pode ser uma interpretação errônea do assédio. Então, você tem aí consultorias, né, que fazem esse trabalho, esse treinamento e essa forma de limpar o julgamento, né? E nós trabalhamos com a implantação também de software para isso, de denúncia, que gera um ticket, que esse ticket vai para a Polícia Civil, se for o caso. Geralmente isso se resolve na empresa mesmo, né? A gente chama o RH da empresa e o setor que está tendo um assédio, a gente não expõe ninguém, e fala, aqui desse setor está acontecendo isso, já foi treinado, né? Todos sabem o que é isso, mas continua acontecendo. A gente não fala nome, e aí você começa ali já a colocar o assediador ali no corner, né? O assediador começa a ficar já esperto porque sabe que está sendo olhado. Não está impune, né? Como que a gente pode criar? Eu vou pegar nisso porque é uma coisa que está me cutucando, né? Como a gente pode criar um canal de denúncia isento se esse canal pode estar ligado ao RH? O que teria que ter para a gente garantir? Porque a gente sabe que não estou dizendo que as pessoas de RH não são confiáveis, nem nada disso, mas a gente conhece a relação de hierarquia dentro de uma empresa, né? Então, como que a gente pode garantir, e eu estou pensando nisso, em pensar em estar coberto pela lei, né? Como a gente pode garantir essa isenção se eu não tiver esse canal como uma consultoria, né? Se eu tiver esse canal junto ao RH. Os RHs das empresas, vamos falar de duas empresas, tá diferente, tá? A empresa pequena não vai ter isso lá. Ela vai ter que ir para a consultoria mesmo, ter o canalzinho dela lá, até porque precisa ser um serviço, né, barato, não pode ser um serviço que onere mais e mais e mais ainda o empreendedor, né? Porque se onera, não vai funcionar. As pessoas não vão respeitar, né? Exato. E como é lei, precisa ter, então a consultoria é o caminho mais fácil e que onera menos, né? Nós estamos falando aí de R$2 por vida, R$1,65 por vida. Por vida significa por número de funcionários. Por número de funcionários. E as multinacionais têm aí a lei, o compliance, né? Que é o telefone externo, fora, com 0800, e aí fica muito mais fácil a vida Perfeito. Da empresa, né? Perfeito. Então, sua dica, né, Paulo, é para as pequenas empresas que têm mais de 20 funcionários, que vão precisar atuar pensando nessa nova CIPA, que elas busquem uma consultoria para ter informações e ver custo-benefício de implementar isso. Exatamente. No site do Sincomércio tem um bom exemplo lá, tá toda a lei de compliance, de assédio está lá dentro. Pode entrar, acessar, fique à vontade. Tirar dúvidas também, pode ligar para a gente, né, Silvia, aqui no Sincomércio. E o assunto é bastante sério, né? Essa lei aí, ela tem 18 pernas. A gente está falando só de uma das pernas. Do programa Emprega Mais Mulheres, da CIPA Mais. Uma das pernas é essa, é o assédio. Você destaca dessas 18, né? A gente destacou a mais importante porque pode causar mais problemas se não seja seguida, né?
qual uma outra ou algumas outras que você acham dessas 18 que são interessantes ter bastante foco? A segunda que meu pobre julgamento faço que é importante, né, é socialmente falando, é o tempo da mulher, quando a mulher sai para ganhar neném, né, esse tempo, e depois a negociação dela com o próprio empregador, né, pode fazer horários flexíveis, coisas diferentes, isso é bastante bom na lei. Então a lei deixa muito aberto essa relação, patrão-empregado, você negociar aqui, não precisa de advogado, aqui, um contrato, coisa aqui. E a outra é sobre hierarquia, né? Para você poder subir na empresa, nos cargos da empresa, a mulher, também existe todo um benefício, né, que é dado para a mulher poder fazer isso em horários diferentes, sem que seja prejudicada a remuneração ou colocar em risco o trabalho dela. Mas em que sentido? No sentido de desenvolvimento da mulher? Desenvolvimento da mulher, flexibilidade na jornada de trabalho. Ah, ok. E coisas nessa linha. Perfeito, perfeito. E a gente também tem falado muito e vem falando bastante aqui, falamos na semana passada sobre saúde mental. A saúde mental, a gente percebe que o ambiente de trabalho é um dos grandes causadores aí de burnout, de uma série de depressão, de ansiedade, né? Que está trazendo muitos prejuízos para empresas em função de afastamentos, de absenteísmo, de uma série de coisas, né? O que você indica, né? Sendo um engenheiro de saúde física e mental dentro das empresas pela segurança do trabalho, o que você indica que seja feito? Tem alguma indicação disso dentro dessa nova CIPA? Explica um pouco pra gente disso. Tem sim, e não é novo. É que nós usávamos um modelo de CIPA muito antigo, muito carregado, né, vou ser bastante franco, o funcionário está com problema, o cara carro ele para a CIPA, vai lá para a CIPA. E não é esse, o intuito de CIPA não é esse. O intuito de CIPA é pegar problemas, é tratar problemas, né? O cara de CIPA hoje, o diretor de CIPA hoje tem que ser um cara inteligente, um cara que lê, né? O cara que faz os gráficos. Olha, o maior problema da empresa hoje coletado aqui está sendo, né, assédio moral, ou segundo a ergonomia. Então, esse gestor... Para realmente resolver problemas, Resolver problemas. O gestor de resolver problemas. Não é um cara, né, jogado lá, uma figura jogada da empresa que fica na CIPA lá porque causava problema. Vai ficar 2 anos aí. Não, é um gestor de problemas. Então, dentro disso, né, é aí que eu puxo o assunto CIPA para o cara realmente fazer a gestão de problemas. Né? Tá vendo o colega ali, né, com distúrbios, com problemas, é colocar em estatística, chamar a engenharia da empresa de segurança do trabalho, conversar para a gente colocar isso dentro dos programas, né, de CIPAT, dentro dos programas de tratamento normal do PCMSO, para a pessoa ir melhorando a vida do funcionário, né, a vida profissional ir melhorando. É tratar problemas. E o que poderia colocar, na sua opinião, né, de atividades dentro da empresa que ajudem aí a diminuir ou a mitigar esse problema de saúde mental das empresas? Olha, receitas tem bastante, né? E cada empresa vai achar o seu ponto focal. Mas eu acho que uma coisa que ajuda bastante do que eu tenho visto, né? Realmente são as reuniões sinceras de alinhamento, sabe? A conversa franca, né? Vai começar as reuniões, senta, conversa, objetivos claros. Entre funcionários e entre gestores e funcionários? Entre todos os níveis, né? Reuniões francas para resolver problemas e deixar um pouquinho a vaidade de lado é o que mais ajuda. Nós temos problemas, né? Tem dia que você não acorda good, né? Mas tem que ser franco, vamos conversar a respeito, né? Comunicação é a base de tudo mesmo, né, gente? Comunicação com educação e respeito, né? É a base de tudo. Tá. E você entende... Eu tenho uma visão de que sim, mas eu queria a tua visão mais técnica enquanto engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Eu entendo que você fazer exercícios laborais no início do trabalho, você ter exercícios de mindfulness, você ter palestras e você incluir nas CIPATs o assunto saúde mental de uma forma mais abrangente, isso vai gerar conscientização, né? Quando a gente fala dos exercícios de mindfulness ou exercícios físicos laborais, você tem uma consciência física. E quando você fala
das palestras e tal, você começa a ter uma consciência, uma conscientização disso. Você acha que isso realmente ajuda, né? Ou você entende isso como algumas estratégias que são feitas, mas que podem ou não ser eficazes, ou você tem algum exemplo para contar para a gente em que deu eficácia ou não deu eficácia esse tipo de trabalho? Tenho sim. Quando a gente fala desse tipo de trabalho, os asiáticos eles estão bem na frente da gente, né? Você vê que a Toyota, a Honda, a Mitsubishi, elas têm um programa antes de começar o trabalho, em todos os níveis da empresa, eles fazem uma ginástica chamada Taitsu, Radio Taitsu, que é ginástica laboral mesmo, para você esticar, ambientar. Como se fosse um alongamento. Exatamente. Então, quem faz isso há muito tempo, né, colhe esses frutos, né? Você vê a Toyota hoje é campeã mundial em qualidade, empresa boa para se trabalhar no mundo. A Honda a mesma coisa, a Mitsubishi. Então eles têm esse foco, sabe, de cuidar do corpo também, né, de fazer essas ginásticas. Uma outra coisa que funciona também, né, são os coaches, né? Recebe do RH, o RH vai trabalhando no desenvolvimento das pessoas, começa a observar se está no lugar certo, se não está. Engajamento entre as pessoas, né? É o que tem funcionado. Cada empresa ali vai ter sua receita, mas certamente essas asiáticas aí, com essas ginásticas de manhã, tem resultados excelentes. Pode falar. Aumentou a produtividade, aumentou o engajamento. Nós estamos falando nada de moda, nós falando coisa de 20, 30 anos, né? Uhum. Que, né, não só na automotiva, mas nas companhias asiáticas em geral existe isso. E o pessoal, um técnico de segurança do trabalho que esteja dentro da empresa, né? O pessoal de dentro da empresa pode aplicar um exercício laboral, né? Quem seria a pessoa mais indicada para aplicar esses exercícios, né? Porque a gente está falando muito de aplicar a lei, de fazer as coisas acontecerem, mas com o menor custo possível, para que seja viável, inclusive para os pequenos, né? Então, quem são as pessoas de dentro da empresa que podem fazer isso? Existem essas pessoas? Existem, são os multiplicadores, né? São pessoas que podem ser formadas por engenheiros ou técnicos. Se a empresa já tem um técnico, ele já está habilitado a fazer. Né? Mas se ela não tem, é só fazer um curso, né? Uma assessoria fácil. De ginástica laboral? De ginástica laboral, de exame psicossocial, de coisas que melhoram no trabalho. Tem várias ferramentas, é realmente usar, né? Olha que interessante, você está me dando uns insights aqui, né? Porque assim, a gente está falando da importância do líder nesse processo todo, a gente está falando da importância de você ter um ambiente legal para você manter a saúde mental das pessoas, e isso, sem dúvida, leva à produtividade leva à lucratividade, melhora resultados, né? A gente falou que comunicação é tudo, então, e você me corrige se eu estiver errada nesse raciocínio, né? Então, se eu treinar os meus líderes, seja nas áreas operacionais ou administrativas, para que eles troquem uma ideia de 5 minutos, façam um exercício laboral, quanto tempo um exercício laboral? 10 minutos, 5 minutos. Então, depende do tamanho do negócio, né? Se cada líder for treinado e a gente usar de 15 a 20 minutos diários no início do expediente para checar as coisas do dia, que isso é esse bate-papo sincero, seja colocar problemas, soluções, metas e tal, e fazer um exercício laboral em 15 e 20 minutos por dia, eu tenho uma grande possibilidade de melhorar a produtividade e a lucratividade na minha empresa. Se não fosse verdade, a Toyota não seria líder mundial. Então a Toyota é uma líder mundial porque ela aplica isso, né? Eu sou muito fã dos asiáticos pela disciplina das coisas, né? Eles não fazem coisas gigantescas, eles fazem todo dia um pouquinho. A ginástica laboral é uma coisa simples, mas dá engajamento, você tira aquela preguiça matinal do corpo, sabe? Você se alonga. Fora que é energia, né? Eu acredito muito em energia do ambiente, não é nada místico, não. É na história de você equilibrar as energias, né? Para que você consiga fazer com que as coisas aconteçam melhor. E à medida em que você faz esses alongamentos, esses exercícios, você coloca as coisas meio que no lugar certo, né? Coloca sim.
Você vê que gera coisas boas dali. Acabou essa ginástica laboral, já vai para o quadro de ações do dia. O que vamos fazer hoje? Temos isso, aquilo para fazer. E a coisa parece que flui mesmo diferente. Parece não, ela flui diferente. Então eu recomendo sim. Ginástica laboral eu recomendo. E também o estudo, do posto de trabalho. Você faz uma ginástica laboral, depois você faz uma boa reunião de alinhamento, mas o seu posto de trabalho ele não é salubre, você está deixando ali o cara na situação difícil o dia inteiro. Então precisa também esse estudo de posto de trabalho para melhorar a qualidade, a lucratividade e a felicidade. Então, o que a gente estava falando na semana passada, que a empresa, quando inicia a empresa, é importante você trabalhar essa análise de risco, né? E risco pensando nos postos de trabalho, isso seria um primeiro passo do empreendedor, né? E depois, seguindo aí a legislação e seguindo tudo, ele pode fazer a manutenção dessa qualidade do posto de trabalho. Sim. Com esses programas. Sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho. É só um cuidado, né, que nós, às vezes, gostamos de customizar algumas coisas. A gente está falando de ginástica laboral. Isso aí, para a Silvia, que tem uma empresa com mais 10 mulheres, na cabeça dela está um exercício. O cara que vai fazer ginástica laboral, que tem uma borracharia com 10 caras que fazem outro exercício. Então, cuidado para não sobrecarregar também com peso, com coisas diferentes. Ginástica laboral também é uma ciência. E é de acordo com o posto de trabalho. Exato, e é uma ciência, né? Então, é só para a gente não customizar colocando coisas que não precisam ali. E ela parte do posto de trabalho mesmo, né? Se eu tenho uma coisa que eu vou fazer minúcia, eu vou fazer um tipo de exercício. Exato. Digitação, por exemplo, você vai alongar. Exatamente. Se eu vou carregar peso, eu tenho que fazer alguma coisa mais para fortalecer. Coletezinho para fortalecer, né? O pessoal de material de construção muito usa aqueles coletes para não machucar as costas, né? Então aí você está falando de mais uma coisa, né? Você está falando de um EPI. Um EPI. De um EPI que é como que é equipamento de proteção individual, né? Que não é só, por exemplo, a gente pensa em EPI, capacete para não bater cabeça e para não receber nenhum impacto forte na cabeça. Mas, ele está falando de um colete para você poder ter uma postura adequada na hora de carregar peso. O EPI é desenhado para a função, né? Para o posto de trabalho, para a função. Então, a gente costuma ver muito capacete, porque você vai muito engenheiro em obra, mas tem para tudo. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está chegando no finalzinho já, passou muito rápido, Paulo, muito rápido. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, colocando dicas ou apontando para empreendedores, né? Vamos falar dos pequenos que às vezes têm mais dificuldade, né? De como fazer essa coisa toda acontecer, né? De uma forma viável em termos de custo, em termos de tempo e tudo mais. É um ponto importantíssimo que você falou. A gente está falando aí dos microempreendedores, né? Das MEs, como nós somos. Nós não podemos deixar de cumprir a lei. Partindo desse ponto, a parte de denúncia da CIPA, a parte de assédio, as empresas precisam implementar, né? Não tem como não. O Sim Comércio, como desenvolve para muitas pessoas, tem essa plataforma, tem esse material a custo mínimo, né, e já fica coberto, toda essa parte já fica legalizada para as empresas. Então, eu como empreendedor, a primeira coisa que eu faria era legalizar essa parte de assédio da CIPA, cumprir o que a lei determina. Com esse canal, né? Essa é a primeira coisa que eu faria. E essa plataforma do Sim Comércio, ela cobre com o canal e tem alguma coisa a ver também com esse treinamento que é necessário ou não? Isso é a parte? Não, está completo. O pacote é completo. É treinamento, implantação de sistema e treinamento da empresa sobre assédio e como fazer esse loop inteiro. Treinamento com os RHs das empresas ou com os líderes das empresas. Né, e as reuniões também de feedback. O peneiramento do que é assédio, do que não é assédio. A Silvia me ligou. Fulano está me assediando. Tá, o que ele fez? Ele fez isso. Isso não é assédio, isso é algo de vocês dois. Estão me chamando de corintiano. Isso é assédio, né? Brincadeira. Tá? Mas é entender o que é assédio, né? Perfeito. Então, o pacote inteiro é esse. Nosso trabalho é plantar o sistema, treinar as pessoas e fazer a gestão disso tudo. Perfeito. Levar a solução para o empreendedor. Perfeito. Você tem falado bastante assim, a gente está aqui no Sim Comércio, procura a gente, coloca para o pessoal um telefone ou um @, né, onde seja fácil entrar em contato com você. Claro. Pode ligar no 11
99-284-7535. Esse é o telefone do Sim Comércio. Realmente ele é 24/7. A gente tem que responder lá o que está perguntando e dar esse apoio para o empreendedor. E no site, melhor lugar para ver isso tudo é no site. Tem a Universidade do Sim Comércio lá com todos esses temas. Tá? Acessou o site do Sim Comércio, a aba da engenharia, você vai ter acesso a tudo isso. Perfeito, tá ótimo. Bom, estamos ali fechando o nosso podcast. Eu particularmente achei super legal e aprendi muito aqui, né? Espero que vocês também tenham aprendido, né? E agradeço, bora lá, a gente está por aqui. O Sim Comércio tem um hub de negócios que inclui esse trabalho que o Paulo está falando, e tem vários outros trabalhos com contabilidade, com licenças, tem um apoio jurídico também, que podem ser indicadas várias informações para vocês, e tem a nossa escola de negócios, né? A nossa escola de negócios tem como produto o Sim Comércio e tem uma plataforma de cursos que está sendo montada para você. Ok? Muito obrigada, Paulo. Obrigado. A Stephanie está aqui no prédio do Sim Comércio de Guarulhos. A Stephanie está das 8 às 17 aqui todos os dias para dirimir todas as dúvidas. É a nossa coringona aqui. Conte com ela, ela está à disposição. Perfeito. Obrigada, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau.